eu diria que esse animal tem que ser resistente, né, a doenças. Então, a resiliência realmente, ele tem que ser um animal resiliente, porque o sistema de produção cada vez mais intensivo, não tenha dúvida. Então, a resiliência é importante. E eu acho que todos os programas estão pensando nisso, né? Às vezes, alguns falam que é robustez, outros falam que é resiliência, mas todos os programas de melhoramento genético estão voltados para isso, fazer cada vez animais mais resilientes para suportar o sistema intensivo de produção. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso SuinoCast. O meu nome é Guilherme Brandt, sou host do programa. Hoje tenho um convidado muito especial, o Dr. Robson Antunes. O Robson, que é veterinário, ele tem uma longa carreira na suinocultura, hoje é professor da Universidade Federal de Uberlândia. E Robson, seja muito bem-vindo para o nosso programa. Esse eu sempre gosto de falar que é um programa leve, um programa democrático, aberto, e para uma gama enorme de assistentes, né? E a gente está na expectativa que cresça ainda mais com essa tua participação. A gente pensa aqui nos professores, né? Quem está na cadeia acadêmica, nos alunos, nos produtores, claro, nos funcionários diretos, né? Em quem dá suporte, veterinários, agrônomos, biólogos, zootecnistas, técnicos em agropecuária, toda essa gama de pessoas que dão suporte, nos filhos dos produtores, nos consumidores da nossa carne e nos nossos não consumidores também. Então, a expectativa é grande. Robson, fiz uma breve apresentação aqui e gostaria de saber quem que é o Robson Antunes, pelo próprio Robson Antunes, da onde veio e como que foi parar aí como professor da Universidade Federal de Uberlândia, numa cadeira importantíssima que é a suinocultura. Seja muito bem-vindo, Robson. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela equipe SuinoCast, pelo convite. É uma honra poder contribuir com esse podcast de sucesso, né? Já de antemão eu digo que eu uso os podcasts de vocês nas minhas aulas. Eu uso bastante. E a aula fica mais dinâmica e sempre bem receptável, muito boa pelos estudantes. Bom, falando um pouquinho da minha origem, eu sou de uma família de agricultores e pecuaristas familiares do interior do estado de São Paulo, né? 4 irmãos, meus pais não tinham diploma universitário, no entanto, meu pai e minha mãe, eles quiseram que os filhos estudassem. Então a gente tinha um sítio, a renda da nossa família era um sítio de 12 hectares, 12 alqueires paulista, que é metade do alqueire mineiro. Então vai dar 24 hectares mais ou menos. E a gente tinha café e leite lá. Então, né, tinha que estudar nos finais de semana, no horário que eu não estava estudando, eu tinha que pegar o esterco do gado de leite e levar para o café. Esse era um dos serviços que eu tinha. Mas meu pai sempre liberava para o estudo. O estudo era o primordial, né? Tinha que estudar. E meu irmão conseguiu fazer matemática na Unesp de São José do Rio Preto, que é próximo lá da nossa cidade, que é Monte Aprazível, uma cidade pequena, próxima a São José do Rio Preto. A minha irmã conseguiu fazer direito e eu vim morar em Uberlândia com um irmão que fazia engenharia mecânica, porque senão teria que fazer cursinho em São José do Rio Preto e morando junto aqui, a família economizou. Então eu entrei em Uberlândia ainda no ensino médio e fiquei por aqui o segundo e o terceiro colegial, depois passei no vestibular na Unesp de Jaboticabal. Então eu formei na Unesp de Jaboticabal, tive a possibilidade de estudar com aluno do professor Fernando Carvalho, que é um dos primeiros, daquele primeiro livro, Patologia Clínica Suína. Ele é um dos coautores lá junto com o pessoal. Aquele primeiro embriãozinho que depois virou o livro Doença dos Suínos atual, né? Então fui aluno dele, ele tinha feito uma pós-doutorado
com o Carlos Pirruan, nos Estados Unidos. Eu tinha voltado de lá e isso foi muito bom. Apesar de que, por eu ter vindo do gado de leite da família, eu acabei me dedicando na graduação ao gado de leite. E o meu primeiro trabalho foi aqui na região de Uberlândia, na Cooperativa Agropecuária Limitada de Uberlândia, a CALU, com gado de leite. E entrando no mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, meu mestrado era com leite e surgiu uma possibilidade de mudar para suínos para atender um projeto de parceria da Granja Resende, na época, com a Universidade Federal de Uberlândia. Eu acabei mudando para os suínos por causa desse projeto, que era uma possibilidade interessante, e aí surgiu o convite no final do mestrado de ficar na Resende, já na equipe de suínos da Resende. Depois eu acabei fazendo doutorado voltado já para outros problemas na época lá, tentar respostas para alguns problemas da genética de suínos lá da Granja Resende. Na Resende eu tive a possibilidade de trabalhar uma equipe muito forte, com o Sansevero, que foi o primeiro diretor do Centro Nacional de Suínos e Aves em Concórdia, doutora Isabel Scheid, que foi da Embrapa e veio para a Resende implantar a parte de central de produção de suínos, e uma equipe bastante forte na nutrição, na sanidade, nos manejos. Eu acho que a Resende foi a grande escola de suinocultura para mim. Da Resende, eu passei um ano aqui de Sadia, quando a Sadia comprou a Grande Resende em Uberlândia. Eu fiquei um ano nessa transição e recebi um convite para assumir o programa de melhoramento genético da Dalland, no Brasil. A Dalland foi comprada na Holanda pela Stambuk, Stambuk e Fomeva, que era o grupo CVZ, e virou Topics. Então, de Dalland fui para Topics e fiquei na Topics até 2006, quando eu passei no concurso aqui na Universidade Federal de Uberlândia para a área de suinocultura e assumi aqui essa cadeira de professor de suinocultura. Então essa foi a trajetória até o ponto de estar aqui na UF. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade, buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @Ceva Suínos Brasil. Que legal. Já anotei um ponto aqui interessante, o teu feedback em relação ao programa, né? A gente teve uma recente pesquisa aí, aproximadamente 40% da assistência aqui do programa são veterinários, né? E tem um percentual que não vou saber agora, que são de professores, mas é interessante esse uso na teoria e na prática, né? Ao todo são quantos anos aí? 18 anos de professor e ao todo quantos anos de veterinária? Eu formei em 92, 92. na Unesp de Jabuticabal em 92. Então, eu 30 e poucos anos já. Certo. É bom rever aqui um amigo antigo, né, Robson? A gente participou das discussões e eu acho legal falar em Dalland, né? Dalland, e tu contou aqui a história da Dalland e Topics, os nossos primeiros encontros no alojamento lá do grande projeto que foi Rio Verde, né? E também rever, depois de vários anos, né, Robson, uma viagem que a gente fez para a Holanda, para pegar o chão de granja mesmo, para sujar o pé e pegar na prática, né? Eu lembro que fomos nós dois, foi a Nazaré, e vou fazer alguma injustiça aqui, que eu não lembro quem mais foi junto conosco, mas interessante fazer essa discussão. E eu lembro que a gente tinha uma parte de campo e também essa parte tua da genética, né? Que é hoje o que a gente vai querer discutir, né? E aprender aqui questões básicas da genética então, talvez associar também questões práticas, né? Que o geneticista não seja um ser assim que está dentro do escritório e eu sei de uma frase tua
que tu comentou, que eu achei legal. Eu já vou te fazer uma pergunta que debate pronto, Robson. Uma vez eu ouvi tu falar, eu não sei se tu estava citando ou uma frase tua mesmo, que tu falou que o cio da fêmea, o cio, ele entra pela boca, né? E eu achei legal essa associação. Eu te pergunto, a genética entra por onde? Aonde que entra a genética aí no rebanho? Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu estava citando meus professores lá de Jabuticabal, que eles falavam muito Ah, é? isso, né? Eles falavam bastante. Eu acho que os grandes desafios da genética, Guilherme, acho que a gente tem que começar, eu acho que a conversa poderia começar por aí, sabe? Falar dos desafios que a genética tem que enfrentar. Então, porque eu acho que isso direciona bastante a conversa. E a genética tem dois grandes desafios. O primeiro desafio é que ela tem que definir os objetivos de seleção com base no futuro, porque vai demorar a mudar os animais. Então, quando você começa a mudar os animais numa certa direção, você está pensando que é o que o mercado vai querer. Isso demora alguns anos. Então, as decisões que você está tomando agora, esse animal vai ser daquele jeito que você planejou daqui a alguns anos. E se o mercado mudar e aquele animal não for mais o que você planejou lá atrás? Então, isso é um risco que a genética corre, por isso que ela tem que estar sempre trabalhando com o mercado, gente de campo junto, para realmente tentar sondar o que vai ser importante no futuro. Porque a gente brinca, né? Se lá no futuro tiver chovendo sopro, se você tiver de garfo, já era, né? Então, e nós vimos isso acontecer, né? Eu acho que eu acompanhei de perto algo que aconteceu na avicultura. A Resende tinha uma linhagem que era líder de mercado, mas o mercado mudou e aconteceu isso. As linhagens outras que se adaptaram mais rápido ao mercado, dominaram o mercado de frango de corte, e a Resende, na época, sofreu com isso. Então, a Resende chegou a ter 70% do mercado de pintinhos de corte do Brasil. Os incubatórios de Uberlândia mandavam pintinho para o Brasil inteiro, né? Quando essa linhagem era líder absoluta. E conforme o mercado foi valorizando cortes, peito, coxa, sobrecoxa, tal, essa linhagem acabou perdendo o mercado e perdeu rápido. No frango é mais rápido ainda. Nos suínos, a gente tem um outro exemplo que a gente viu também acontecer, que foi quando a Rússia entrou comprando da gente que nem uma doida, né? Comprando tudo, e os russos não importavam se o animal era gordo, se o toucinho era de 4 centímetros, eles queriam, se fosse magro, eles falavam que era doente, né? Tinha uma brincadeira, não, os russos querem toucinho, se for magro, eles falam que é doente. E aí tinha uma empresa de melhoramento que tinha uma linhagem excelente, de uma conversão excelente, carne magra muito boa, era competitiva, mas que essa carne magra com essa conversão era a custa de consumo menor, né? Então ela não crescia tão rápido. E ela foi penalizada porque os russos queriam, para vender para a Rússia, todo mundo queria velocidade, porque eles não importavam com a gordura. Então queriam fazer animais rápido, pesado, para ter carcaça para vender para a Rússia. Isso foi 2001, 2002, 2003, talvez de 2001 até 2005 ali. A Rússia entrou comprando tudo. Essa empresa sofreu e acabou também sendo muito penalizada, né? Então, só para exemplificar a questão de que uma empresa que hoje pode ser líder, está com um baita produto, mas se o mercado mudar e ela não acompanhou essa mudança, nesse caso foi uma infelicidade, né? Esse caso das aves, eu acho que o mercado estava sinalizando, mas do suíno não, foi uma infelicidade da empresa, porque é algo que você não prevê, quem ia prever que a Rússia ia entrar comprando desse jeito, né? E aí fica a dica também para a gente começar a reavaliar, né, as questões de mercado hoje, por exemplo, porque a mesma Rússia que comprou desse tanto, de repente, num determinado momento, ela virou autossuficiente, de importadora virou até exportadora, né? Já está exportando lá para os vizinhos. Para a própria China, né? Para a China, né? E aí vem a pergunta, a China realmente vai ser importadora mesmo? Porque nós tivemos a presença aqui de um consultor internacional muito famoso, aqui num curso de especialização de ciências avícolas.
mas ele é especializado em carnes, né? E ele falou que ele estava numa consultoria na China e os chineses falaram assim, ó, nós vamos ser autossuficientes em carne de suína, mas por um exercício acadêmico, se a gente não for, o que a gente tem que fazer? E isso ele estava aqui em Uberlândia em 2012, num simpósio aqui interno da UF. E ele falou assim, eu falei para eles que eles tinham que comprar as empresas de produção de carne ao redor do mundo para mandar para lá, para abastecê-los. E foi engraçado porque ele foi ouvido, os chineses ouviram o que ele falou e fizeram, porque em 2013 eles começaram brincando já de comprar a Smithfield, né? O banco chinês já comprou a Smithfield em 2013. Quando a gente abriu, eu e meu colega de sala, quando nós abrimos o computador, ele viu uma notícia, eu vi na suinocultura industrial e ele viu na avicultura industrial e ele falou assim, nossa, ele falou isso aqui, aconteceu. Olha só, ele falou em setembro, eu acredito que foi que ele teve aqui. Eu acho que as notícias apareceram da compra em março, abril do outro ano. Então, assim, realmente. E ele explicou, né, que a China não será autossuficiente porque gasta muito água para a produção de carne suína e eles não têm essa água. Só que a gente tem que perguntar, será que eles sabem disso? Será que eles não estão correndo atrás de economizar água? Será que esses prédios verticais não são para isso também? Sabe? Conversando sobre isso, né, sobre os prédios verticais na China, eu conversei com um engenheiro civil, colega aqui da UFO, e contei para ele não é da área, ele falou assim, olha, o custo de produção de prédios verticais não é tão mais alto quanto era no passado. No passado, para cada andar que você construía, ia aumentando lá assustadoramente, né? Hoje não, hoje é 15%, dá para fazer com 15% só a mais. Falou assim, e isso realmente, eu falei da água, ele falou, olha, a água que eles chamam de água cinza, que é a água de reuso, falou, no prédio vertical há uma otimização dessa água de reuso. Otimiza muito, por vários motivos lá da construção e tal. Então, assim, será que eles não estão pensando nisso para resolver o problema da sanidade? Porque num prédio vertical você fecha ele, se entra via quarentenário, você controla as pessoas que estão entrando, põe filtro de ar, das peças suínas africanas não vai atingir esses animais lá, né? Eles vão segurar essa sanidade. E essa água de reuso ajuda, né? Sem contar a logística que a gente vê eles falando nos vídeos lá que vem da China, né? Mas a pergunta... E eles estão fazendo transposição também. Eles fizeram transposição de rios lá por mais de 1.000 quilômetros de transposição de rios. Então, será que eles não estão correndo atrás desse problema da água? E eles falaram eles falaram, nós vamos ser autossuficientes, mas se não formos, o que a gente vai fazer, né? Ele estava... E o consultor aqui falou, olha, eles deram o braço a torcer, eles sabem que eles não vão ser. Mas será, né? Eles estão substituindo aquele suíno, aquela genética caipira por genética moderna, né? Em grande escala. E aí a gente tem que se perguntar, será que eles não vão ser igual a Rússia? Daqui a pouco eles estão exportando lá para os vizinhos, para a Coreia, para as Filipinas, etc. Então, precisamos nos perguntar sobre isso. E termos plano de contingência também, mercadológico. A ABPA, a BCS precisam fazer planos de contingência para isso também, não é só para sanidade, acho que plano de contingência mercadológico também, né? Pegando esse teu gancho do futuro, né, agora pensamento do geneticista aí do futuro, né, tem esse cenário da China, que ele é controverso, né, se vão conseguir ou não produzir. Eu tive a oportunidade de ir lá e vi grandes empresas falando que eles não têm condição mesmo, né, e a gente vê esse problema da água e do próprio solo. E pegando o crescimento mundial, né? Esses dias eu vi o crescimento ano após ano, o mundo crescendo aí 80 milhões de pessoas por ano. Ontem eu fiz uma pesquisa aqui, o mundo cresceu a Alemanha inteira em um ano. Então, às vezes a gente vê números assim, não, 80 milhões, 70 milhões, passa, mas é um número muito considerável. Gente, né? Qual que é o animal do futuro, né?
considerando o mundo vai crescer, né? Tem toda essa questão das novas alternativas, né? Mas pensando em consumo ou pensando em produção, qual que é o animal que está sendo modulado hoje geneticamente? Pergunta de 1 milhão, né? Mas eu diria que esse animal tem que ser resistente, né, a doenças. Então, a resiliência realmente, ele tem que ser um animal resiliente, porque o sistema de produção cada vez mais intensivo, não tenha dúvida. Então, a resiliência é importante. E eu acho que todos os programas estão pensando nisso, né? Às vezes, alguns falam que é robustez, outros falam que é resiliência. Mas todos os programas de melhoramento genético estão voltados para isso, fazer cada vez animais mais resilientes para suportar o sistema intensivo de produção. Tem que ter mais, as fêmeas, a linha fêmea tem que ter mais tetas, não tenha dúvida que tem que ter mais tetas. Um parêntese aqui, quando tu estava lá na Resende, no começo lá, quantos tetos tinha? Só ia para reprodução se tivesse 6 pares. 12. E Tinha que ter 6 pares. Os dois primeiros, os dois peitorais íntegros. E os 4 peitorais tinham que ser íntegros. Os dois pares. Se ela tivesse 14 tetas, mas tivesse um peitoral cego, não ia. Não ia para reprodução, era descartado. Tinha que ter os 4 peitorais perfeitos. Robustez, tetos. Conversão alimentar. Na linha paterna, a conversão alimentar cada vez vai ser mais necessária, não tenha dúvida, porque essa questão das indústrias de etanol, por exemplo, para a produção de etanol de milho, isso aí faz com que o milho controle a oferta de milho, né? Se está sobrando milho, você joga na indústria de etanol e some com ele do mercado, quer dizer, então não vai ter mais milho barato, igual teve no passado, né? Isso não vai ter. E a base da nossa produção é milho, então a conversão realmente vai ter que continuar sendo o foco mesmo. E lembrar que, e aí vem os problemas, porque o terminado, metade dele vem da mãe, então a mãe também contribui para essa conversão, né? Então, e aí, quando você coloca pressão de seleção na linha fêmea para conversão, pode ser que você crie problemas reprodutivos. Então, aí vem o segundo desafio, eu tinha falado do primeiro desafio, que é prever o futuro. O segundo desafio é exatamente as respostas correlacionadas. Porque não tem jeito, você mexe numa coisa e tem a resposta correlacionada. Então, por isso que as empresas estão tentando fazer índices de seleção cada vez mais equilibrados. Porque se você seleciona para a resposta correlacionada desfavorável ao mesmo tempo também, para corrigi-la, é possível você evoluir o animal equilibrado, de maneira equilibrada. É algo que as empresas estão fazendo, por exemplo, nasce mais, só que morre mais. Então, todo mundo vive esse problema. Eles estão colocando no índice de seleção para características de que os leitões sobrevivam mais, né? E isso está avançando. Então, você consegue um animal... São características antagônicas, você quer que nasce mais, mas que sobreviva. E elas são antagônicas. Então, assim, tem uma resposta correlacionada desfavorável. Mas se colocar no índice, dá para fazer progresso nas duas ao mesmo tempo. Na linha paterna, eu citaria um exemplo desse seria a questão da gordura intramuscular, né? Porque as empresas continuam selecionando para aumentar a carne magra, por quê? Porque a meta de peso sempre está aumentando pela indústria, né? A indústria nunca... Ela fala, eu quero um suíno de 130 quilos, com a mesma gordura do suíno de 120 e com a mesma conversão. Aí a genética, os melhoristas têm que deslocar a curva de crescimento para que esse animal, a curva de crescimento, atenda essa nova meta da indústria. Só que aí quando a empresa de melhoramento atende 130 quilos, aí a agroindústria fala assim, não, eu quero 135, né? E com a mesma gordura e com a mesma conversão alimentar.
Aí eles têm que deslocar a curva de novo. E quando chegar a 130, eu quero 140. E esse negócio não para, né? Porque sempre vai diluir custos lá na indústria e sempre vão estar aumentando o peso. Mas tem que entregar um peso mais elevado com a mesma conversão e com a mesma gordura. Não pode sobrar gordura lá na industrialização, né? Deixa eu pegar 2 pontos aqui. Quando a gente começa a falar de número de história, é interessante ver o passado, né? Eu lembro que a gente fazia palestras aí falando que a gente ia desmamar 24 fêmea-ano, 25 fêmea-ano, e os produtores não acreditavam, achavam que E era... hoje, E fazendo um levantamento, esses dias eu fiz um levantamento dos dados da Agrimes de 2008 até agora, até os últimos, e o peso de nascimento de 2008 para cá, a leitegada, e a média perdeu 100 gramas, né, cada leitão. Infelizmente, esses 100 gramas não é 100 gramas, cada um perde 100 gramas. Né? A gente tem um leitão que nasce aí 600 gramas. com 200 gramas, por exemplo. Muito Esses leve. são bem pequenininhos. E o número, e tu falou isso na questão da prolificidade, né? Tem essa dicotomia de prolificidade e de viabilidade. Né? Qual que é o limite? Aí vou te dar 2 questões fáceis para prova aqui. Qual que é o limite dessa conta aí, né? De prolificidade ou de prolificidade por ano mesmo, né? Do animal e a viabilidade com qualidade da indústria, né? Pegando todo o ciclo. Esse seria um ponto. E o outro ponto que tu comentou, né, a respeito do marmoreio aí, na pandemia e no ano passado, o consumo do suíno ele aumentou bastante, muito em função do aumento da carne bovina. Né? Do preço. O consumo, do preço da carne bovina. Eu sempre digo, o brasileiro ele comeu mais, hoje está 20,5 kg, né? Ele comeu mais porque ele gosta mais de carne suína ou porque é barato. Né? Quando que nós vamos ter essa certeza de dizer, não, o meu produto ele é saboroso, né? Esse marmoreio, ou como é que faz essa conta aí, Jobson? Pois as empresas de melhoramento que atuam no Brasil, né, essas transnacionais, elas têm linhagens voltadas para o mercado japonês, por exemplo, que tem gordura intramuscular alta e suculência e carne mais vermelha. Assim, isso é antigo, né? Já tem de longa data. Na época da Resende, a Resende teve um crescimento rápido em um determinado momento da integração, que ela comprou muitos animais de uma determinada empresa de genética e eu fui para os Estados Unidos visitar lá os núcleos de melhoramento dessa empresa. Tive a oportunidade de visitar lá. E comprou aqui no Brasil, né? Mas como tinha essa parceria, então eu visitei. E nessa época foi final de ano, eu me lembro, e teve uma festa lá na empresa no final do ano e eles serviram churrasco de lombo, grelhado, Nos né? Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu estava lá, passei o Natal lá, e antes do Natal ali foi servido um lombo grelhado. E, nossa, eu fiquei bobo de ver aquilo lá, né? Era suculento, com gordura intramuscular alta, saboroso e grelhado só o grosso mesmo, igual a gente faz com contrafilé bovino. E recentemente, antes da pandemia, 2019, antes da pandemia, eu tive no Canadá. E também o pessoal do Canadá me serviu lá lombo grelhado de novo. Nós fizemos um churrasco no final de semana e lombo grelhado de animais de linhagens que vão para Japão. De novo, é suculento, carne mais vermelha, suculenta. Você pode só pôr sal grosso, jogar na grelha que ela não perde a água fica retida, gordura intramuscular alta. Então, assim, essas empresas têm linhagens. Na Europa também eu tive essa oportunidade de consumir carne suína lá e que vai para o Japão. Sempre que você consome lombo desses linhagens que vão para o Japão, é outra carne. Elas não estão no Brasil ainda. Elas não estão. Então, essas empresas têm. É possível fazer a seleção para, de novo, né, para uma
para aumentar a carne magra, mas manter a gordura intramuscular num patamar que é o que a gente quer no consumo, né? Que o consumidor sente uma textura boa e um paladar bom na carne suína. Isso aí já está bem pesquisado. Tem uma pesquisadora de um instituto da Dinamarca, que é tipo uma Embrapa lá da Dinamarca. Ela chama Patrícia Barton Gage. A Patrícia Barton Gage, ela fez várias pesquisas nessa área e ela determinou que o consumo, tanto em termos objetivos quanto sensorial, tem que ficar entre 3% e 4%. Gordura intramuscular tem que ficar entre 3% e 4%. Se ela ficar entre 3% e 4%, o consumidor adora. É uma carne que o consumidor gosta muito. Então, ela tem essas pesquisas, mostra isso. E aqui no Brasil, a gente tem testado, aqui em Uberlândia, no laboratório, com aquela metodologia Soxhlet, que é a mais conceituada, mais respeitada, né? Você retira o gordura com éter de petróleo. Então, a gente tem dosado aqui, e as linhagens nossas que a gente tem no Brasil está dando abaixo de 2%. Abaixo de 2%. Então, assim, está longe desse 3 a 4% de gordura intramuscular. Então, isso é complicado. Agora, é possível fazer seleção para aumentar a carne magra, ou seja, baixar a gordura de cobertura e, ao mesmo tempo, aumentar a gordura intramuscular? É possível. Tem um trabalho da dissertação de mestrado da Luana Ribeiro, que foi minha orientada aqui na UFO, e a gente mostrou isso, que inclusive o gene alotano, por exemplo, ele não interfere na gordura intramuscular. Ele interfere na gordura de cobertura, não interfere na gordura intramuscular. Então, pegando apenas um gene para exemplificar, esse gene alotano não interfere. Então, é possível, mesmo em animais recessivos para alotano, você conseguir aumentar a gordura intramuscular. Né? É possível isso, com seleção. E hoje em dia tem tecnologia que permite você traduzir a imagem de ultrassom do animal vivo, real time, em gordura intramuscular. Então, teve uma tese de doutorado feita em Iowa, há algum tempo já, onde eles fizeram os algoritmos que traduzem esses pontos lá da imagem de real time em gordura intramuscular. Então, não precisa bater o animal, fazer teste de progênio para dosar essa gordura intramuscular, porque isso aí atrasaria o programa de melhoramento. Dá para fazer na testagem dos animais mesmo. O animal que está medindo a conversão alimentar, a eficiência alimentar, ganho de peso, tudo, e mede toucinho ali com real time para estimar a carne magra, e já mede a gordura intramuscular também. Isso já existe, essa tecnologia. As empresas de melhoramento têm acesso a isso. Então, elas conseguem continuar selecionando para aumentar a carne magra, mesmo a pesos mais elevados, e mantendo a gordura intramuscular alta. Então, acho que talvez essas linhagens não foram introduzidas no Brasil por essas empresas transnacionais, porque a gente não exporta tanto para o Japão, não sei. Talvez isso, né? Alguma coisa assim. Mas um dos apelos, claro, a conta final é preço e ganho, né? Mas uma das coisas que o Brasil mudou muito, né, é o consumo da carne fresca, né? O consumo da carne in natura, e que tenha crescido bastante, né? Então, são opções aí, são alternativas ainda. Eu gostaria de ver contigo, Robson, questões práticas às vezes eu discuti com os geneticistas, né, que nem sempre o animal que o geneticista desenha é o animal que está na granja, né? Se a gente considerar aí uma taxa de retenção ruim, né, nós temos as nossas taxas de retenção não são boas, né? Por adaptação de leitoa, seja lá por perdas de primeiro parto, seja o que for. Mas o que a gente poderia ter de questões práticas dentro da granja para otimizar aí um macho de alto valor genético, né, numa central de sêmen, e falando do lado macho, né, do lado rendimento e conversão, basicamente, e como que eu consigo ter coisas práticas
para dentro, né, da granja em relação ao plantel. Então, uma pergunta prática para o geneticista, mas vamos lá. Vamos Talvez o lá. geneticista fale assim, ó, faz o papel da produção que está bem feito, né? Aqui na prancheta eu já Não, desenhei. mas defendendo um pouco a genética, é por exemplo, uma coisa que se faz, né, no melhoramento genético hoje é não selecionar mais para aquela conversão alimentar clássica, aquela que é consumo de ração dividido pelo ganho de peso na fase, mas sim pelo consumo residual, que eles chamam de residual feed intake, né? Que aí é o animal que chega naquela curva projetada comendo menos. Então, aí os animais de residual feed intake negativo, quanto mais negativo, melhor. Tá? E como que esse animal, para chegar nessa eficiência alimentar dessa forma, ele está tirando energia de algum lugar, sabe? Então, assim, esse animal não vai ser mais aquele animal que aguenta tanto desaforo, vamos dizer assim. Porque ele tirou de algum lugar para manter a curva. Então, dentro do projetado, comendo menos ração. É esse que é o animal ideal. Então, defendendo um pouco a genética, a gente precisa, as granjas precisam adotar manejos aí que consigam melhorar a taxa de retenção. Por exemplo. Então, se a meta é ter lá 70% das fêmeas até o terceiro parto, né, mais ou menos isso que o pessoal fala, como é que está casco? Então, assim, dá para fazer casqueamento dessas fêmeas? Hoje já tem bretes que levantam a fêmea pelo meio do corpo e o casco fica solto, que facilita as pessoas casquearem. Né? Então, assim, a gente sabe que muito problema de cistite ascendente aí que leva uma metrite vem de um problema da fêmea não estar tomando água. E ela não está tomando água porque está com problema de casco, ela levanta, dói, ela deita, então e aí não urina, aquele ciclo conhecido. Né? Então, assim, pode fazer um tratamento de casco? A gente pode fazer isso. Já que eu vim do leite, na época do leite a gente tinha isso. O rebanho de holandês muito avançado em produção, mas com problemas de casco. E a gente tinha que fazer casco, né, dos animais. Tinha que casquear para poder manter esse animal em produção, porque senão ia ser descartado por problema de casco. Então, assim, dá para as granjas fazerem alguma coisa para... A gente vê muito isso, uma fêmea muito moderna, extremamente leiteira, então ela é extremamente exigente, porque ela produz muito leite. O meu colega Bruno, que é professor na Federal de Minas Gerais, no campus de Montes Claros, né, o Bruno fala assim, ó, essa fêmea de hoje ela é uma vaca de perna curta. Ela produz leite pra caramba. E aí, para atender as exigências desse animal, né? Então, assim, eu tive alunos no campo aqui medindo o consumo na região, na maternidade, granjas não climatizadas, não conseguem comer 6 quilos, né? Come 5,5 kg. Assim, está num déficit violento, né? Então, aí fica difícil manter a taxa de retenção. Então, o que poderia ser feito, defendendo ainda a genética, né? Vamos climatizar a granja. Eu acho que hoje a climatização caiu de custo, né? Caiu o custo da climatização, então poderia climatizar já. Climatizar a gestação, climatizar a maternidade. Nós fizemos umas teses de doutorado aqui com... Teve um produtor que comprou uma granja em Santa Vitória e ele estava climatizando. A gente aproveitou o momento e falou, podemos comparar, enquanto você não climatizou tudo, podemos comparar o barraco... Ele estava climatizando a gestação. Podemos comparar a gestação não climatizada com a climatizada enquanto você está durante o momento aí? Aí ele deixou. E gerou uma tese de doutorado muito bonita, do Gabriel Labec. Bonitos os dados do Gabriel Labec, estão mostrando que vale a pena climatizar a gestação. Aí teve, esse mesmo produtor tem granjas ali em Passos. Aí ele falou assim, ó, lá em Passos eu vou fazer a mesma coisa na maternidade. Querem testar lá enquanto eu estou climatizando a maternidade? Aí nós somos que testamos. Gerou uma outra tese de doutorado, que é a tese do Evandro Rigo, professor da FASU de Uberaba. Excelente, também mostrando que compensa climatizar. Os dados muito bonitos mostrando que compensa climatizar. Então, assim, quando climatiza, já ajuda muito. Essas granjas climatizadas, fica mais fácil atingir essa taxa de retenção aí de 70% até o terceiro parto. Né? A fêmea com menos já ajuda bastante.
Algumas fêmeas que seriam descartadas por alguns problemas aí já não são descartadas, né? Então, assim, eu defendo que a climatização hoje ela é fundamental. Nós somos um país tropical, né? Os animais sofrem com esse clima, então climatizar vai ajudar a genética, o potencial da genética a se manifestar, né? Sim. Pegando a tua frase, então o cio entra pela boca e a genética também, né? A genética Né? ajuda. Também, né? A genética ajuda. Já que você falou de nutrição, posso falar de um trabalho que nós fizemos aqui? Sim, vamos lá. Vai ajudar vai ajudar a genética? Então, vai ajudar a genética. Aí é outro detalhe, né? Eu acho que as empresas de melhoramento aprenderam muito com a genética chinesa, em termos de capacidade uterina, por exemplo. Então, comparando lá a Meishan, aquelas linhagens chinesas, o pessoal descobriu que a placenta da Meishan não é uma placenta muito grande. É uma placenta mais eficiente e ela é mais irrigada. Ela tem mais vasos sanguíneos, ela é mais irrigada. Então, a gente começou alguns trabalhos nessa linha, né? E quando a gente vê aqueles trabalhos lá do Wu, dos Estados Unidos, mostrando que tem um imbalanço de aminoácidos ali na gestação, né? Quando ele mostra lá o perfil de aminoácido ideal para a fêmea gestante, traduzindo os trabalhos deles, a gente teria que ter um perfil ideal para a primeira fase da gestação, um perfil ideal para a segunda fase, para a fase final da gestação, e teria que ter para primíparas um perfil e para múltiplas outro, pelo menos. Então, assim, daria 4 rações de gestação no mínimo, né? E daria até para explodir para 6, se for para levar os dados deles mais a sério. Mas quando a gente sabe que isso aí é impraticável nas granjas, a não ser que seja com ração computadorizada, aquelas estações, poderia até se viabilizar, né? Mas como a gente viu essa possibilidade dessas estações computadorizadas, a gente começou a pesquisar isso também. Ração de precisão e tal. E um dos aminoácidos que mais chama atenção lá é a arginina. A arginina chama muita atenção. Então a gente fez uma pesquisa aqui com a arginina, numa granja aqui da região, e colocamos a arginina on top na ação gestação, que era como daria para fazer. E a gente queria que aumentasse o nascido, tal. Não conseguimos isso não. No entanto, a gente conseguiu melhorar a eficiência placentária e os leitões nasceram mais uniformes. Então esse foi um dado que nos chamou a atenção. É a dissertação de mestrado da Carolina Osava. E algo que nos chamou a atenção foi que o grupo controle, as fêmeas do grupo controle, elas pariram mais, eram leitoas. A gente fez em leitor porque é mais desafiador, né? E as leitoas do grupo controle, elas ficaram mais leves no primeiro parto. Elas chegaram mais leves. As outras que estavam recebendo arginina suplementada chegaram mais pesada. Então, o professor da área de nutrição que estava junto na equipe, né, ele falou assim, para mim isso daí é o seguinte, como a arginina não é um aminoácido essencial, pode ser feita a partir de outros, né, endogenamente, então o que aconteceu? A fêmea, para manter a placenta, manter a gestação, ela fez arginina endógena, as controle, e não cresceram por causa disso, porque elas tiraram para a placenta. Ele falou, essa é a minha interpretação. Aí nós repetimos esse trabalho agora recentemente, uma outra dissertação de mestrado, só que ao invés de fazer com arginina, a gente fez com glutamina, porque tem interconversão de arginina e glutamina. E a arginina a gente sabe que tem uma disputa muito grande com o mercado de suplementos para humanos, então é caro demais, né? E a glutamina já tem para suínos num preço mais acessível. Então a gente fez, será que a glutamina também consegue fazer o mesmo efeito, né? Só que a menina que fez a dissertação agora, que é a Jéssica Silva Soares, ela estava na graduação na época que a Carolina Osava fez a dissertação dela e acompanhou o trabalho da Carolina. Ela tinha iniciação científica, ela era bolsista, e aí ela leu alguns trabalhos e falou assim, professor, eu queria testar, ao invés da gestação inteira, ela deu um trabalho da Brigitte Van Hens, que foi orientada do Ted van der Lande, lá da Holanda. Falou, eu li esse trabalho e ela fala que tem momentos de mudanças da placenta, que esses momentos são críticos, com o centro mumificado nesses momentos, por exemplo. Então, será que ao invés de a gente colocar na gestação inteira, a gente colocar só nesses momentos pontuais? E aí ela desenhou a dissertação dela colocando um dia antes do momento crítico, lá
de acordo com a publicação da Brigitte Van Hens, um dia antes, no dia do crítico e um dia depois. Então, só 3 dias ali em cada momento crítico. E conseguiu o mesmo resultado da primeira dissertação da Carolina Osado. Ela diminuiu o coeficiente de variação no grupo tratado, os animais nasceram muito mais uniformes. E a ideia era que se isso refletisse em menor mortalidade, né? Isso não aconteceu, mas aí foi uma infelicidade nossa, porque a granja que a gente fez é uma granja campeã da Agnes, ali em Patrocínio, e o manejo deles é muito bom, então, assim, eles salvam leitões pelo manejo, então a gente teria que fazer numa granja que tivesse manejo ruim, que aí apareceria, né, a vantagem de ter maior uniformidade. Mas é muito legal o trabalho dela, um trabalho muito bonito, mostrando que a glutamina na gestação poderia ser usada para melhorar a viabilidade dos leitões. Ajudaria a genética, falando que você falou, né, de ajudar a genética, ajudaria a genética, com certeza. A Giga fabrica o sistema de alimentação de suínos autônomo, sem fio e original, projetado por suinocultores para suinocultores. Nossos comedouros são simples, confiáveis e proporcionam tranquilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. A Giga não é apenas uma empresa de equipamentos, mas uma empresa familiar de produção de suínos especializada em SLAT. Estou vendo o nosso tempo aqui voando, Robson, e eu queria discutir um tema mais contigo. A grande migração que tem hoje dos plantéis para fêmeas em grupo, né? O que está sendo levado em consideração em relação à genética quando tu fala do futuro, né? Ou se isso foi calculado, porque as empresas declararam lá começo de 2012, 2015, teve a declaração para que em 25, 26, pelo menos os grandes grupos e as cooperativas, tem um prazo aí que foi como um compromisso público, né, essa migração, e está acontecendo. O que está sendo feito em relação a isso para evitar as perdas desse novo comportamento, né, comportamento grupal, as questões de aprumo, as velhas questões, né, da genética de aprumo, que tu também comentou aí. Como que isso está sendo levado em conta em relação aos não sei se é ganho genético ou para evitar perdas, né, em relação à genética? Então, eu acho que eu citei isso quando o pessoal coloca a resiliência, né? A resiliência ela vai nesse sentido aí. Ela vai ajudar essas sêmias em grupo, né? Mas já que você falou dessa questão, Guilherme, se você me permite, eu queria falar rapidinho sobre a questão do bem-estar. Eu acho que algo que o futuro vai nos cobrar, assim, no futuro breve. Tem muitos jovens aí que estão deixando de comer carne. O pessoal fala que na Europa 25% dos jovens são veganos e muitos são porque eles veem na produção animal uma crueldade animal muito grande. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a questão, por exemplo, da castração sem anestesia, sabe? Então, nós temos a imunocastração também como opção, mas tem produtor que não quer, que quer fazer a castração cirúrgica. Então, essa eu acho que é uma coisa, a gente tinha que começar a pensar na anestesia aí realmente, o pessoal realmente adotar a anestesia, porque para defender a suinocultura, né? Porque se o povo começa a parar de comer carne por questões de que acha que é muito cruel, então assim, eu vi na Holanda, por exemplo, granjas que estão fazendo, a granja fica filmando com 24 horas e manda aquele filme lá para o supermercado. Então o cliente vai comprar e está vendo o que está acontecendo na granja produtora. Aí ele vê que não tem maus tratos, que não tem crueldade animal, que os animais estão bem e tal. Isso é interessante. Então, e você vê o outro lado, pessoas que entram nas granjas infiltradas para filmar e jogar na rede, então as crueldades que acontecem. E aí a gente tem que começar, isso vai acontecer, vai aparecer cada vez mais, né? E a gente não vai ter como fugir disso, sabe? Então, o produtor hoje tem que se conscientizar. Se ele quer se manter na atividade, para de castrar sem anestesia, começa a castrar com anestesia. É possível de ser feito, né? Só um parênteses rápido.
Mas voltando à pergunta das fêmeas, é algo que também não tem volta, né? Gestação coletiva. E as empresas de melhoramento genético vão... Primeiro que eles começaram a selecionar também já no ambiente de gestação coletiva, né? Então, assim, quando você começa a fazer esse tipo de seleção, aí os animais estão sendo selecionados na mesma situação das granjas, né? Onde eles vão Origem atuar. e destino. Origem e destino, isso aí já vai ajudar. E aí as empresas, pensando nisso também, eles têm que considerar a questão da diferença do lucro. O lucro, normalmente, ele é de alto status sanitário, SPF, né? Specific Pathogen Free, e não é por luxo, é por necessidade. Porque quando a gente vai para a equação de ganho genético, ela é proporcional ao desvio padrão da característica, é proporcional à intensidade de seleção, é proporcional à herdabilidade ou acurácia, depende do que a gente quer discutir, são equivalentes. Você pode multiplicar pela herdabilidade ou pela acurácia. E isso está no numerador da equação de ganho genético. E ela é inversamente proporcional ao intervalo de geração. O intervalo de geração está no denominador da equação. Então, como nas núcleos de melhoramento pratica-se altas taxas de reposição anual nas linhas, para manter o intervalo de geração baixo, porque conceitualmente o intervalo de geração é a idade média dos pais quando nascem os filhos na geração. Então, faz alta taxa de reposição para manter fêmeas jovens, para a idade média ser baixa, para o intervalo de geração ser baixo, promover ganho genético alto. Então, toda núcleo de melhoramento trabalha assim, com altas taxas de reposição. Na linha paterna, por exemplo, trabalha-se com 100 a 120% de taxa de reposição. E na linha materna, com 70%, porque na linha materna você tem que repetir informação na fêmea, né? Então, é bom, o que combina bem ali, você acaba trabalhando intervalo de geração um pouquinho maior na linha fêmea, porque você é obrigado a repetir informação dos partos. Então, 3, 4 partos, pelo menos, ali na nuca, para combinar um intervalo de geração bom, seria 70% de reposição na linha fêmea. Isso faz com que as núcleos de melhoramento tenham uma estrutura etária que não promova uma imunidade de plantel boa. Então, é impossível você fazer melhoramento com doença junto, com micoplasma pneumônico, com patógenos presentes. Não tem como, esses patógenos de rebanho. Então, a núcleo são SPF, é obrigatório. Já teve no passado estratégias, na Espanha, por exemplo, a Espanha tentou na década de 90 fazer assim, não, já tem vacinas, vamos contaminar a núcleo para ficar igual o extrato comercial. E foi um desastre total. Eles recuaram, tiveram que depopular as granjas e repovoar com animais livres, porque essa estratégia não deu certo. Só que agora existe uma estratégia que todas as empresas de genética estão fazendo, que é o que eles chamam de CCPS, Combined Crossbred Purebred Selection. É uma seleção de animais do puro e dos cruzados ao mesmo tempo. E a entrada da genômica ainda ajudou mais ainda a viabilizar isso. Então, o pessoal consegue hoje fazer mais rápido pela genômica, e usando dados dos animais cruzados, né? Então, tem granjas comerciais que contribuem para o programa de melhoramento. Lá nessas granjas comerciais, faz-se algumas medições que normalmente não se faz numa granja comercial. E esses dados são usados para calcular o valor genético dos animais que estão lá no rebanho puro, ao mesmo tempo. Então, isso está cada vez sendo mais usado e ajuda muito aí. As empresas todas estão fazendo, porque essa estatística já está pronta, já foi bem trabalhada, então já tem essa ferramenta estatística para ajudar a calcular o valor genético usando essa ferramenta. Isso ajuda muito nessa evolução aí do plantel, para melhorar para essas características. Legal. Robson, podia ter um segundo capítulo aqui que eu tinha 2 páginas aqui para te perguntar e não fechei Falo a primeira. demais, né? Mas legal, eu acho que ficam questões no ar também para a gente refletir, né? E legal que tu fez a chamada aí anteriormente a respeito dos alunos, né? Que as opções também da genética como uma opção dentro da veterinária, independente da raça ou da espécie, né? Principalmente da espécie, né? Que são temas que podem ser explorados. Essa menina que eu citei, a Jéssica Silva Soares, hoje ela está na integração, trabalhando lá, terminou o mestrado, foi para a integração e está fazendo um trabalho bonito lá, trabalhando nas integradoras.
Guilherme, antes de finalizar, se você me permite fazer só rapidamente, eu queria pedir desculpa em público eu citei o consultor que teve aqui em Uberlândia, né, 2012, falei da China, e eu escrevi um livro para ajudar na graduação aqui, um livrinho, e nesse livrinho eu citei muitas coisas desse seminário dele aqui em Uberlândia. Ficou um dia inteiro aqui nesse seminário. E, e aí eu cometi um equívoco. Eu falei que ele cita uma tal de regra dos $7, que a regra dos $7 é o cara que ganha $1, $2 por dia não consegue comer carne, né? Ele só vai comer carne a partir de $7. Então, até $7 a pessoa não vai comer arroz mesmo, porque não tem condições de comer carne, né? Então, só a partir de $7 por dia que ele vai comer carne. Só que ficou gravado, o seminário dele ficou gravado, e eu fiquei assistindo as gravações, e eu interpretei mal e acabei escrevendo no meu livrinho de maneira errada, né? Eu sei porque outro dia um vídeo dele rodando na internet, e ele falando, depois o pessoal escreve errado, deixa eu explicar direitinho o que eu quis falar. Então eu queria aproveitar aqui em público de pedir desculpa, e na próxima edição do livro eu corrijo lá que foi uma interpretação errada da minha parte. E a gente corre esses riscos quando a gente escreve, né? Então, Tá exposto, né? Tá exposto. eu aproveitar aqui publicizar isso aí, pedir desculpas pelo erro. Tá legal. Tá publicado. Robson, te agradeço demais pela aula que tu nos deu aqui, chamando a atenção, né, de pontos importantes aqui para a genética, não só no desenho genético, quanto no pensamento futuro, e para aquela genética que está dentro da granja, como manter o que foi desenhado pelo geneticista, né? Eu acho que são temas de casa aqui para todos nós, e para quem já está tirando 10 aí nesse tema, eu acho que fica também a provocação que tu faz em relação ao sabor, à textura e ao chamado dos consumidores a respeito da proteína que a gente serve no prato. Eu agradeço demais, Robson, e deixo aberto aqui para uma mensagem final tua. Obrigado de novo, eu quero agradecer pela oportunidade, né? E já que você deixa um espaço para a mensagem final, eu queria dedicar isso aqui aos meus estudantes, os orientados de iniciação científica, de TCC, de mestrado e doutorado. E que eu espero, com essa entrevista, animá-los e animá-las a seguirem aí na área de suinocultura, que é uma área que é muito promissora. Tenho certeza que eles não se arrependerão. Legal. O mercado precisa muito, e eu aproveito a tua chamada, Robson, que tu falou de quem já está no rumo da suinocultura. Para quem não tiver, o mercado continua aquecido, tanto na suinocultura quanto na avicultura. São todos muito bem-vindos. Obrigado, Robson, e nos vemos por aí. Um grande abraço. Obrigado, Guilherme. Grande abraço.